Finalmente, né, gente, as coisas voltaram ao normal aqui no Rio de Janeiro, né? 8 derrotas consecutivas para o Botafogo era uma parada completamente fora de lógica da realidade, não dava para continuar nessa pegada. Fernando Diniz tentou, Mano Menezes tentou, Renato Gaúcho tentou e Luiz Zubeldia, logo na sua estreia como treinador do Fluminense, conseguiu levar o Fluminense até uma vitória contra o rival no clássico vovô aqui no Maracanã. Um Zubeldia que a gente viu comemorando o gol da vitória do Fluminense, o segundo gol, na verdade, como se estivesse conquistando ali um título. Que ao final do jogo se ajoelha e agradece aos céus. No seu melhor estilo, Zubeldia. É isso que a gente vai ver e muito mais desse treinador argentino que vive intensamente o futebol. E como a gente debateu na entrevista coletiva dele, de apresentação, tem coisas boas e ruins nisso. Né? Essa energia, essa maneira, às vezes, um pouco maluca de encarar o jogo, de cobrar, de reclamar com a arbitragem, ela tem seus efeitos. Eu espero que tenha muito mais consequências positivas do que negativas. Eu espero ver realmente um time mobilizado com as ideias desse novo técnico que está apenas começando o seu trabalho. E hoje o Fluminense venceu o Botafogo aqui no Maracanã, não foi porque o Zubeldia entrou, tirou o Everaldo e colocou o Germancano para jogar. E deu certo. E teve estrela, é verdade. Apesar de ter feito, talvez, para muita gente, o mínimo, que era barrar o Everaldo e colocar o Germancano. Não foi porque, talvez, manteve ali o Acosta no time. É claro que essa equipe, ela tinha ali uma base, uma ideia de jogo do Renato, da comissão técnica dele, isso era inegável. E o Zubeldia, como normalmente qualquer técnico faz quando assume um time em cima da hora e tem que jogar 2 dias depois, como foi o caso dele, não mexe muito nessa estrutura. Mantém ali a base do trabalho que já tinha feito, acrescenta algumas coisas, faz uma ou outra escolha e a partir disso o time vai dentro de campo tentar responder. E acho que o Zubeldia, nesse primeiro momento, fez isso. Não era lógico imaginar que ele ia chegar e ia trocar metade do time, que ia pegar os jogadores que não vinham sendo relacionados, ia relacionar e ia tirar outros. É natural, normal. Ele teve apenas 2 atividades para conhecer um pouco mais o grupo, os jogadores, e decidir aqueles que iriam a campo. E para mim ele acertou na escalação. O Fluminense vai a campo com o que hoje tem de melhor, pelo menos em tese. E no primeiro tempo a gente viu aqui um time que estava com uma série de bola muito lenta, estava muito devagar, muitos passes laterais, e isso estava facilitando um pouco o trabalho do Botafogo. Não foi o primeiro tempo assim. Aliás, o jogo todo, tecnicamente, não foi um jogo lá muito agradável, não foi um jogo emocionante de uma forma geral. E é verdade que o Fluminense foi letal, porque o Botafogo, na primeira etapa, criou mais oportunidades, criou mais chances. Né, teve nos pés do Vitinho, do Savarino, do próprio Nilton, que estou uma balaça no travessão, o Fábio não tinha nem o que fazer. O Botafogo poderia ter feito um gol ali, mas não fez. E o Fluminense conseguiu passar por esse momento e chegar num gol, numa jogada muito bem construída. E aí eu vou falar o que para mim foi o destaque dessa partida, para mim, os pilares do jogo do Fluminense hoje, o meio de campo. Martinelli, Hércules e Acosta. Jogadores que deram ritmo, intensidade ao time o jogo inteiro, defensivamente e ofensivamente quando tiveram a oportunidade. A jogada do primeiro gol do Fluminense é toda construída basicamente pelo Acosta e pelo Hércules. O Freitas rouba uma bola lá atrás, o Acosta recebe essa bola, faz a jogada, dá o passe no Hércules, sai para receber, tenta dar o passe, parece que era para o Canóbio, a bola é interceptada, o Vitinho levanta e o Germancano vai lá e faz o gol. E por que faz o gol? Porque o Germancano estava onde a gente espera que o camisa 9 esteja, que é no lugar certo para fazer o gol, para empurrar a bola para o fundo do gol. Camisa 9, centroavante, é isso. Por mais que o Everaldo fora da área ele consiga fazer um pivô, ele consiga participar do jogo, mas talvez se ele estivesse em campo naquele momento, talvez ele não fizesse esse gol porque não estaria ali. Estaria ainda entrando na área. Acho que essa é a diferença. É uma temporada, a temporada abaixo do Cano, que não é boa no geral realmente, tecnicamente falando, já tem 20 gols. E são poucos jogadores no futebol brasileiro que te entregam 20 gols. Isso é um fato. E se o time construir para ele, e se o time jogar de uma forma que potencialize o que ele tem de melhor,
O que ele tem de melhor? É o posicionamento na área. É ficar sempre no espaço vazio. Sempre no lugar certo para receber essa bola. A tendência é ele fazer gol. A tendência é essa. Você tem que pensar o jogo. Se você não tem ninguém melhor. Se o Fluminense tivesse um atacante com outra característica, um cara de força, mais rompedor, o cara que ataca o espaço vazio, o cara que vem de trás. Mas não tem. Tem o Everaldo, que é um centroavante mais pivô. Tem o John Kennedy, que não está bem. Então você tem que fazer o jogo para aquele teu atacante que, por enquanto, é o teu titular. E essa aproximação do Acosta, que vai ser uma característica do Zubeldia, que é um meia que se aproxima do centroavante, do Cano, que se associa com quem vem de trás, com os pontas, eu acho que isso vai propiciar ao Cano mais oportunidade de gol. É a minha esperança. O Fluminense com o Acosta, e vou falar, é jogador de futebol, Acosta. É muito habilidoso, é inteligente, e é um jogador que está participando muito do jogo como um todo. Pressionando a marcação na série de bola, voltando para pegar essa bola, para recuperar essa bola, para levar o time para frente. É um cara que está jogando, enquanto tem perna, com muita intensidade. É um jogador muito interessante, que eu acho que vai ajudar bastante o time e tende a se firmar como titular dessa equipe. É levar vantagem sobre o Ganso, uma vantagem natural que ele tem à medida que o Ganso não consegue ter uma sequência, né, devido às lesões, aos problemas que ele vem tendo. E Martinelli e Hércules. O Fluminense conseguiu sobreviver nesse primeiro tempo. Não é que o Botafogo amassou, mas o Botafogo criou essas situações. Alguns erros de posicionamento. Essa bola do Vitinho é uma bola que o Freitas estava ali com o Cris, o atacante do Botafogo, e tinha o Vitinho vindo do lado e o René estava perdido. O René que fez mais um jogo fraco hoje. Não foi um jogo desastroso, mas começou muito inseguro. Naquela jogada ele estava perdido. E aí o Freitas na marcação não conseguiu desviar, não conseguiu tirar a bola e sobrou para o Vitinho. Só do Nilton que foi na trave, não, mas a jogada do Savarino, que o Freitas salva o gol ali também, foi uma jogada muito perigosa, foi logo depois do gol. Né? Então o Fluminense conseguiu sobreviver àquela chance que o Botafogo teve ali, e no segundo tempo volta e basicamente controla o jogo do início ao fim. E aí o time teve, interessante observar, a postura do início do segundo tempo, uma postura muito interessante. O Fluminense volta abafando, volta marcando a série de bola, já vencendo o jogo, volta querendo agredir o Botafogo, não consegue no primeiro momento, quase que o Serra fez o golaço, e depois, assim, diante da ineficácia do Botafogo também, que o Botafogo foi um nada no segundo tempo. Méritos também do Fluminense, estava bem organizado atrás, estava bem postado, percebendo que o Botafogo não oferecia perigo, o Fluminense foi controlando o jogo inteiro. O Ancelotinho começou a mexer no time, tirou do lado esquerdo, colocou o Cuiabano para trás, o Matheus Martins para jogar em cima do Samuel Xavier já cansado. O Zubeldia já tirou o Samuel e colocou o Guga. O Cano estava desgastado, tirou o Cano e colocou o Everaldo para não deixar, para manter essa pegada na série de bola deles, para não dar tanta liberdade. E aos poucos ele foi tirando. O Canóbio acabou, eu acho que estava sentindo, estava muito desgastado, ele colocou o Soteldo. E foi um jogo, eu vou deixar para falar das escolhas, das substituições feitas pelo Zubeldia um pouco depois. Mas o Fluminense foi controlando e assim, não sofreu nenhum perigo no segundo tempo. E aí no final, o Martinelli, para coroar a grande atuação, para mim o melhor em campo, jogou um absurdo o Martinelli aqui hoje, no Maracanã, rouba a bola, faz o giro, dá um lindo passe para o Lima, e o Lima, que andou no segundo tempo, com a maior tranquilidade do mundo, poderia ter finalizado com a perna direita, jogou para a esquerda, deu um tapa, e aí acabou, fechou o caixão no Botafogo 2-0. E depois do jogo, só destacar, além dos três, Hércules, Martinelli e Acosta, para mim hoje, Freitas jogou muito aqui também. O Freitas foi muito bem, tirou várias bolas, inclusive do Savarino, que era gol certo. Foi uma grande atuação do Freitas, sobressaindo ao Thiago Silva, sem dúvida alguma. Justiça seja feita, né? O cara faz um bom jogo, é justo elogiar. Eu acho que esses 4 jogadores, para mim, e o Fábio também, né, que é normal, que salvou ali uma bola cara a cara com o Vitinho, foram os destaques dessa vitória. E aí, na coletiva, agora você vai acompanhar, para quem acompanhou a coletiva ao vivo, às vezes não entendeu alguma coisa, no Jornada a gente tem a coletiva legendada. Vou trazer uma parte que legendada para vocês, que é interessante. O Zubeldia falando da movimentação do Acosta, de como ele vai ser importante nisso, da gestão de elenco, negócio de poupar, não poupar, que tem uma questão interessante para abordar aí, e de John Kennedy. Ele também falou de John Kennedy. Vou ter esse trecho aqui para vocês. Sí, todos son jugadores importantes. Tenemos un plantel amplio
Yo lo dije en la colectiva de la presentación, tenemos un plantel amplio, no como una crítica, sino como algo bueno. Después nosotros tenemos que tener la capacidad de gestionar las voluntades, que es uno de los artes que tiene que tener el entrenador y su comisión técnica. Eh, Así que no sé a dónde, qué fue lo primero que me preguntaste. La primera pregunta. ¿Cómo? Ah, Lucho. Y Lucho entra en esa situación de, bueno, no tenía minutos o tenía pocos minutos, normal de alguien que llega y llega de afuera. Acá en Brasil hay muy buenos jugadores, muy buenos. No porque haya tantos extranjeros significa que acá no hay opciones, acá hay muy buenos jugadores en Brasil. Entonces la competencia no es fácil para el que viene de afuera aquí. Y bueno, Lucho creíamos que podía darle esa intensidad atrás de Germán, como un medio atacante, como un tercer hombre en el medio, como un jugador creativo para tocar, tirar tabelas, paredes. Y bueno, y además hicieron un buen trabajo táctico, que era lo más importante, ¿no? Porque Botafogo te abre bien la cancha con tres, dos bien abiertos, te junta gente en el medio, te ocupa los cinco carriles, entonces teníamos que tener un equipo ancho, pero no descuidar la zona central, por supuesto. Y ellos hicieron buen trabajo, Cano y, ¿cómo es? Y Lucho, además de Martinelli y Hércules. El día a día. Ahora vamos a jugar un poco seguido, pero una vez que terminemos esta secuencia, creo que vamos a tener más espacio para recuperar jugadores o para seguir trabajando. Ahora hay que ir partido a partido. Veremos cómo se recuperan los jugadores y todo lo que podamos incorporar, mejorar, bienvenido sea. ¿Cómo? Trabajando, y lo que no se pueda trabajar en el campo, el video, ¿no? Video. Boa noite, Beldia. Wilson Forte, da Central Fluminense. Você já falou um pouco da atuação do Cano, mas eu queria te perguntar, porque ontem, na coletiva de apresentação, você falou que tinha 3 centroavantes com estilos diferentes, e hoje você optou por começar com o Cano. Então, eu queria saber qual foi o critério para você escolher o Cano e como você avalia a atuação dele na partida de hoje. Bueno, punto número uno, Germán es un goleador importantísimo en la historia del, de Fluminense. Y eso se lo ha ganado él. Nadie le ha regalado nada. Segundo, él es bueno para asociarse y para generar estos movimientos que acabo de mencionar, con el antagonismo de dos extremos que pueden tener más caída que ataque posicional, lo cual entra dentro de la lógica de la organización. Tiene experiencia, puede ayudar en momentos calientes. Entonces, lo conozco, me conoce y Fluminense lo conoce. Entonces, me parecía lógico, súper lógico que él juegue. Lo hizo muy bien, sobre todo porque para un 9 es muy importante convertir. Conozco los 9 cómo piensan los centroatacantes y cuando ellos no convierten yo sufro. Te diría que soy el primero que sufre junto con ellos. Entonces, ya haciendo el gol ya nos da mucho y después si colabora en lo táctico, que es importante, colabora en situaciones puntuales, mejor. Interesante, es un jugador interesante, es un jugador interesante. La verdad es un jugador interesante, nos quedó en la retina lo que él hizo en esa Copa Libertadores con acciones puntuales. Es un jugador, creo yo, antagónico en cuanto a, por ahí él tiene esa velocidad de 10-15 metros, antagónico a Germán y a Everaldo. Define bien, tiene gol también, como lo tiene Germán. Everaldo ya es más centrodelantero, en donde puede trabajar más con el equipo en ciertas funciones, además de tener opciones de gol y poder concretar.
Entonces yo, en el caso de John Kennedy, vamos a seguir trabajando con él, vamos a ponerlo bien físicamente, ponerlo bien de acá. Me comentaron que estaba bien, que ya pasó la situación de salir de un equipo, regresar, readaptarse. Y yo creo que si él se lo propone, le puede aportar cosas al equipo muy interesantes. Ahora, esto es 50 nosotros, 50 él. Comprende, y eso en casi todos los jugadores va así, 50-50. Si no, 80 para el entrenador, y no es así. Es 50 yo, 50 él. Ahora, ese 50 lo tiene que dar, 50%, ¿no? De voluntad, de energía, de entrenamiento, para que sea opción. Y ya yo o creo que sí, que lo va a hacer. Hoy lo que pasa es que por ahí el juego había que retener más la bola, había que trabajar en bola parada porque íbamos ganando 1-0 contra Botafogo, que es un equipo muy duro, ¿no? Entonces me parecía que lo mejor era Everaldo que cierre el partido, pero no porque no quiera a Kennedy, no, lo tengo en consideración, lo conozco, sé quién es. Então o que é importante aí? Ele fala do Acosta como um meia que vai chegar, que vai se aproximar do atacante, que vai ser aquela opção, que vai ser um jogador que às vezes vai ter liberdade para flutuar ali, ou seja, esse jogador ele tem um papel fundamental no esquema do Zubeldia. E para jogar ali tem que ter muita intensidade. É um cara que tem que aparecer em vários lugares do campo, ele tem que pisar na área, ele tem que recuar um pouquinho para receber esse passe, preferencialmente entre linhas ali, próximo do atacante, para gerar superioridade numérica. Para você conseguir colocar 2, 3 jogadores num lado ou dentro da área e você tira a sobra e dificulta a marcação. O Acosta vai ter um papel muito importante desse time do Zubeldia, podem anotar. E aí ele fala que a gestão de poupar ou não poupar, isso vai ser jogo a jogo, agora vai ter uma sequência e depois ele vai ter tempo para administrar isso, ou seja, e ele falou na última resposta, ele fala, eu não gosto de mexer muito no time, não gosto de ficar mexendo muito no time, de ficar tocando, alternando, isso dá um sinal claro de que ele quer manter ali uma estrutura de um time titular, que não vai ficar tirando esse ou aquele jogador só porque jogou 2, 3 jogos seguidos, como o Renato fazia. A não ser que tenha necessidade. E isso eu sou a favor. O cara vai se machucar, pode se lesionar. Aí é uma outra história. Hércules e Martinelli saíram do jogo hoje? Se o Renato tivesse nesse jogo, eu tenho certeza que ele teria tirado pelo menos um dos dois, para colocar o Bernal ou o Otávio. Ficaram até o final, jogaram bem e o Martinelli deu uma assistência. E o Hércules me sai, segundo o Renato, no intervalo do jogo, dizendo que não tinha como ficar mais em pé. Gente, pelo amor de Deus, né? Convenhamos, né? Então, um sinal interessante que o Zubeldia dá e falar sobre o John Kennedy, que é um jogador que ele pode recuperar. Que aí vai ser da observação dele no dia a dia. Ele falou, 50% é nosso, 50% é dele. Ele tem que estar, isso aqui também. E disseram para ele que ele está bem. Então, vamos ver como é que vai ser depois dos trabalhos. Ele foi perguntado sobre jogadores que não estavam sendo relacionados. Lavega, Lescano, Santi Moreno. Ele falou, pouco a pouco, os jogadores vão tendo chance. Ele vai olhar, ele vai no dia a dia. E ele falou, tem que tomar decisão. São vários jogadores, eu tenho que tomar decisão, tem que tirar alguém. E é isso, é uma coisa que vai vir com o tempo, naturalmente. Não vai acontecer de uma hora para outra. Ele vai chegar ali, aí depois depois de 2, 3 jogos, acho que teremos conclusões um pouco mais, não definitivas, mas um pouco mais firmes em relação àquilo, a primeira visão dele sobre esse elenco do Fluminense. E vou trazer só uma fala do Martinelli também na série de campo, que foi bem legal dele falando sobre o Zubeldia e também nessa vitória sobre o Botafogo. A gente estava incomodado com essa sequência, a gente não pode ficar tantos jogos sem ganhar, então acho que o time está de parabéns hoje, foi muito aguerrido, a gente sabe que eles são uma equipe muito qualificada, mas a gente mostrou a nossa força também dentro de casa, junto com a nossa torcida, muito feliz, graças a Deus voltamos a ganhar, e o professor Zubeldia é um grande técnico, sempre admirei ele quando joguei contra, então acho que ele vai vir para somar, vai vir para ajudar todo mundo. Acho que já está mostrando um pouco do que é ele, posse de bola, gosta de movimentação, intensidade, então o time está de parabéns. Tá aí o Martinelli, que para mim de novo foi o melhor em campo hoje. E, cara, o Zubeldia nessa estreia ele coloca em campo basicamente todos os jogadores que a torcida tem mais ranço hoje em dia de uma forma geral. Soteldo, o Everaldo e o Lima. Ele colocou todos. E aí, mas tá de sacanagem, ele não sabe. Gente, ele não sabe. Ele não tem essa noção. Hoje ele teve uma noção.
que há um desgaste muito grande, com o Soteldo é vaiado depois que entra, teve para Everaldo. Com certeza chegou alguma coisa para ele. Mas o técnico não vai chegar, primeiro que ninguém vai chegar para ele e falar, ó, isso aí não coloca em campo, hein? Se colocar tá ferrado, porque vão vaiar. Então, ninguém vai chegar e falar exatamente assim para ele, imagina. E ele não vai colocar ou deixar de colocar esse ou aquele jogador porque com o outro técnico estavam vaiando, estavam pegando no pé. Assim, é uma amostragem muito curta, ele teve muito pouco tempo para processar tudo isso. Ele vai do feeling, da observação, e acabou dando certo. Enfim, eu acho importante ter essa personalidade, você chega mudando tudo de uma hora para outra, isso não é bom, isso pode não passar um recado positivo para o grupo. Pelo contrário, o cara chega no início do trabalho, ele vai dar confiança, ele vai tentar dar confiança para quem está jogando. Porque os caras estão ficando fora já, eles já estão fora. Mais um jogo, 2 jogos, agora se daqui a pouco ele vai começar a pegar 1, 2, coloca para jogar, e aí depois no jogo, tira os 2, deixa de fora. E aí ele vai ser uma gestão de grupo. Ele mesmo falou que gosta de trabalhar com elenco grande. Então vai ser um desafio para ele, fazer a gestão desse grupo, como treinador, de manter todo mundo motivado, que não é fácil. É um desafio que ele vai ter nesse elenco do Fluminense, principalmente no ataque, que é onde tem mais jogador, tem mais concorrência. Tá? Mas, no geral, era muito importante vencer para ele começar esse trabalho com confiança, dando moral, quebrando um tabu, uma sequência que era muito incômoda diante do rival. É importante para o Lima, por exemplo, que é um jogador que não vem fazendo uma boa temporada e hoje fez gol, para dar uma resposta a uma eliminação na Sul-Americana de uma forma que a gente não esperava e que ainda dói. Então, o resultado para feitos de tabela, importantíssimo, fundamental, para que o Fluminense esteja nessa briga, que a partir de agora é uma obrigação. Brigar pelo G6, G7, G8, por onde der, para voltar à Copa Libertadores depois dessa eliminação na Sul-Americana. É uma obrigação que esse elenco tem, que o Zubeldia terá agora como novo técnico do Fluminense. Deixa aí seu like, se inscreva no canal, seu comentário, como sempre conto com vocês, e depois, claro, vamos voltar com muito mais repercussão, essa vitória fundamental em cima do rival.